Olá, muito bom dia a todos, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é o Lucas Borovina e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso LiquiCast, um podcast no qual a gente discute vários assuntos relacionados ao mundo moderno. Bom, mas no episódio de hoje eu não estou sozinho, eu estou acompanhado de ilustres companhias como o Felipe, Oba! o Jean, Salve, salve família! o Guilherme, E é, o Luiz Bom dia, gente. e o Miguel. fala galera. Bom, mas enfim, no episódio de hoje a gente vai ler, discutir e refletir um pouco sobre um dos livros mais importantes, assim, para você que quer entender as questões atuais e que você que gosta de sociologia, que é o livro Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Para quem não sabe, Zygmunt Bauman ele foi um dos sociólogos mais importantes e mais influentes, assim, tanto do século XX quanto do início do século XXI. Ele ficou muito famoso justamente por conta dessa obra, né, que é o Modernidade Líquida. E esse livro ficou tão famoso por conta das metáforas que ele usa e também como que ele é tão importante para entender as questões atuais, tanto no aspecto maior quanto menor nas nossas vidas cotidianas, né? Mas enfim, esse livro ele foi publicado em 1999, ou seja, já tem mais de 2 décadas de sua publicação. E é importante a gente falar isso antes da gente, de fato, começar a falar sobre o livro, porque quando a gente fala de livros desse tipo, né, que são mais antigos assim, e principalmente os livros de sociologia, eles estão tentando responder algumas questões e dilemas históricos daquela época. Tipo, quando esse livro foi publicado, fazia mais ou menos 1 década que o Muro de Berlim tinha caído e a União Soviética estava chegando no seu fim, e por consequência a Guerra Fria também, né? E como consequência, isso deu uma cara totalmente diferente para a geopolítica do fim do século XX, né? Muitos sociólogos e teóricos da época estavam tentando entender como que estava a reconfiguração, né, da época deles, né? Porque depois do fim da Guerra Fria, nem o próprio capitalismo era o mesmo. Então, várias pessoas tentaram contribuir com teorias para entender melhor isso. E o Modernidade Líquida é a contribuição do Bauman para entender melhor essas questões, né? Claro, né, não foi só o Bauman que fez isso, o Lyotard, o Ulrich Beck, o Foucault, que o Bauman usa no Modernidade Líquida, inclusive, e até o próprio geógrafo brasileiro Milton Santos, eles apresentam algumas críticas e algumas teorias sobre as questões da época, né, que no final acabaram vindo trazer uma nova modernidade nos dias atuais. Todas essas pessoas, eles acabaram meio que trazendo críticas e teorias para entender o mundo depois da Guerra Fria, né? Mas enfim, eu acho muito, muito válido mesmo, antes da gente começar a falar do livro de fato, a gente falar sobre o que é modernidade, né? Como que a modernidade se forma, o que é a definição de modernidade, né? Então, algum de vocês poderia me ajudar, por favor? Eu posso. A modernidade ela provém da sucessão de revoluções que quebraram padrões antigos. E esses padrões, essa quebra de padrões antigos trouxe o que é hoje a nossa modernidade. A modernidade, que é o período que a gente vive, tem alguns itens que se sobressaem sobre os demais, que é o antropocentrismo, que é o homem no centro das discussões, o racionalismo e o rompimento com tradições. Um dos exemplos dessas tradições que foram quebradas foi de uma revolução religiosa de São Tomás de Aquino, quando ele disse que você não precisava de um intermediário para exercer sua religião, porque antigamente você tinha que falar com um pastor ou um padre para você poder ter o contato com Deus. E ele mudou isso, a fé está em você, não está no intermediário. Então você mesmo pode fazer sua oração e ter o contato com Deus. E essa e outras revoluções foram tomando parte do que seria agora a nossa modernidade, que é o período que a gente vive. Ah, valeu, cara. Eu acho que com essa definição aí que você apresentou, eu acho que foi uma ótima introdução, né, antes da gente ir para o livro. Agora que a gente já sabe mais ou menos o que é a modernidade, vamos cair de cabeça no livro, né?
Bom, o Bauman ele começa o livro, né, no prefácio, dando uma introdução, a metáfora dele. E, inclusive, antes de eu falar sobre o que é essa metáfora, eu acho que uma das coisas que tornou esse livro tão famoso é justamente essa parte. Afinal, quem não gosta de uma metáfora para entender uma teoria, né? Mas, enfim, essa metáfora que ele faz é em cima do conceito dos sólidos e do conceito dos líquidos, né? Ele até apresenta algumas definições de dicionário, né, para distinguir uma da outra, e ele justamente define as modalidades entre sólida e líquida. Mas enfim, alguém que leu aí o prefácio consegue me ajudar a entender melhor essa metáfora? Eu posso te explicar sim, mano. Eu vi que os líquidos, tipo, não tem uma forma definida, sabe? Eles são fluidos que se formam de acordo com o recipiente em que estão contidos e passam por mudanças o tempo todo. Eles não fixam espaço nem prendem o tempo e não mantêm sua forma com facilidade. E eles se movem facilmente. E já os sólidos são rígidos, sofrem com uma tensão de forças para formar uma nova forma, ou seja, são muito difíceis de se quebrar. Eles têm dimensões espaciais claras que neutralizam o impacto e diminuem o significado do tempo. Outro ponto importante é da mobilidade dos fluidos, velho, que é quando Bauman associa a ideia de leveza. Ou seja, quando associamos a ideia de leveza ou ausência de peso, a mobilidade e a inconstância, nós nos referimos pela prática, porque, por um exemplo que eu vi, tipo assim, quanto mais leves viajamos, tecnicamente, com maior facilidade e rapidez nos movemos. Outra coisa que eu vi é que na modernidade sólida e na modernidade líquida, o Bauman não utiliza o termo pós-modernidade. Ele fala sobre o conceito de modernidade líquida para definir o tempo presente. E ele também escolheu a metáfora do líquido ou da fluidez como principal aspecto do estado dessa mudança. E os líquidos preenchem o espaço apenas por um momento. Enfim, o que eu quis dizer para vocês é que com isso o sólido suprime o tempo e os fluidos, o que vale é o tempo em si. Isso, e bom, e complementando isso que o Guilherme falou, a modernidade sólida também se trata basicamente do conjunto de ideais conservadores e nacionalistas de uma sociedade, que mesmo com o passar dos anos, eles acabam se mantendo do mesmo jeito que se iniciaram. E por serem muito fortes e diretamente controladores em relação às pessoas, eles acabam sendo muito difíceis de serem derretidos e alterados ao longo de sua existência. Por isso que ideais de ditaduras, como a de 64 que houve no Brasil, até hoje percorrem na cabeça das pessoas. E eu posso assumir a parte da modernidade líquida, por conta que a modernidade líquida pode ser considerada o oposto da modernidade sólida, porque esses ideais acabam sendo derretidos, né, como o Luiz falou. E a líquida, ela muda de acordo com o tempo, ela não tem esse problema de sempre estar do mesmo jeito, no mesmo lugar, sempre da mesma maneira. Então, dessa maneira, a modernidade líquida acaba ficando mais tempo do que a modernidade sólida, porque ela consegue ir mudando de acordo com o tempo e nunca fica parada no mesmo lugar. E esse processo, como o Vaso disse no começo do nosso podcast, de derreter um sólido, ele colocou derreter os preceitos, os conceitos anteriores para criar novos, e que agora a gente já pode usar a analogia do líquido e do sólido. Quando a gente derrete esse sólido para a gente construir um outro, a gente pode considerar isso nosso processo de modernização. E essa constante mudança entre o estado sólido e o estado líquido não se dá somente nesse que a gente vive atualmente e a sólida que a gente teve no passado, entre o século XIX e o século XXI. Essa mudança ou a modernização aconteceu sempre ao longo da história em pequenos e grandes eventos. Então, como por exemplo o Império Romano, a formação dele já foi uma modernização, a queda dele foi outra. Então, com um evento, ocorrem muitos processos de modernização. E ao longo desses processos, a gente acaba evoluindo e criando novas tendências, novos objetivos, novos modos de se viver. E é isso que determina como uma sociedade se comporta. Então, quando a gente fala da nossa modernidade líquida de hoje em dia, a gente tem que entender como é que ela fez a gente se comportar do jeito que a gente é hoje. Na modernidade sólida que a gente derreteu,
o foco não era realmente queimar os conceitos do passado, e sim criar novos e dar uma nova ordem para as pessoas e de conduta para elas seguirem. Por conta disso, muitos preceitos antigos, muitos preceitos que hoje em dia não têm sentido, não têm valor para a sociedade, ainda estão na cabeça das pessoas e ainda fazem efeito no nosso dia a dia. E muitas vezes sem propósito, sem sentido algum, puramente de forma hereditária, você é ensinado algo e você acredita naquilo friamente, porque aquilo é o que você viu. E então, quando a gente pensa na nossa modernidade atual, o problema é que a gente derreteu sem ter realmente um objetivo claro do que a gente iria se tornar depois. Pegando o gancho aí no que o Miguel falou, a gente consegue discutir também como que a modernidade líquida afeta a gente. E uma coisa que a gente pode perceber é a efemeridade das amizades que a gente tem, principalmente por causa da internet. É muito fácil você começar e finalizar uma amizade, porque você não tem um contato físico, você não tem que lidar com aquilo cara a cara, você tem uma confiança extra numa situação dessas. E um exemplo que é usado no próprio livro é a relação familiar entre pai e filho, e como a influência dessa relação vai diminuindo. Ele fala que não existe mais uma influência tão forte nas decisões do filho. Isso é perceptível se você for conversar com seus pais, como que era a relação deles com seus avós. Se você comparar a sua relação com seus pais agora, você vai ver que é diferente, que não tem essa mesma influência. Sim, mano, com toda certeza. Eu acho que, inclusive, uma das coisas mais importantes, né, de você que está aí ouvindo o nosso podcast, de ler o livro, é justamente para entender isso, né? Porque eu, particularmente, assim que eu peguei o livro na mão e li a descrição dele, olhei para a capa, dei uma pesquisada sobre o Bauman, eu imaginei que ia ser aqueles livros bem monótonos, sabe? De explicar teorias econômicas e políticas e tal, tal, tal. Mas no final não é só sobre isso. Na verdade, o principal ponto do Bauman é justamente como que a modernidade, as duas modernidades, a sólida e a líquida, que é a atual, atuam nas nossas vidas cotidianas, né? Tanto no passado quanto no presente. Além de focar nessa perspectiva um pouco mais longe, assim, olhando mais de fora a sociedade, o Bauman, ele também, e principalmente, ele foca no micro, né? Nessa parte menor, que são as nossas vidas cotidianas, né? Como que a modernidade líquida, que é a modernidade mais passageira e que não depende mais do espaço, assim, para os líderes controlarem a gente, como que isso influencia na nossa vida cotidiana, né? Não é à toa que os capítulos eles falam sobre liberdade, emancipação, eles falam sobre vários temas que estão bem perto da gente. Então, eu acho que você que está ouvindo aí o nosso podcast, eu acho que você deveria ler esse livro justamente por causa disso, porque não é só um livro que trata só de questões políticas e econômicas, mas questões que tá todo mundo familiarizado. Eu acho que a partir do momento que você entender como que cada uma das duas modernidades atua ou atuava, né, no caso da sólida, é, nos modelos de dominação e na liberdade, assim, eu acho que a partir daí você consegue ter mais noção de o que você realmente está vivendo. Com certeza, a forma de dominação é muito importante a gente perceber as formas como se dá essa influência e que, por grande parte, se dá pela dominação do meio que a gente se encontra. E hoje em dia é diferente, mas em processos de modernidade sólida, o modelo de dominação dela também é algo muito rígido e muito físico, muito duro, que é um modelo de dominação presencial. E não necessariamente de te obrigarem a fazer uma coisa, mas a ideia de que podem estar observando o que você está fazendo para que você faça o que você é suposto fazer. Um exemplo disso é um modelo de prisão chamado panóptico, que é uma prisão que tem um formato do anelar e uma torre bem no centro desse anel. As celas, elas ficam nos arredores desse anel, viradas para dentro, viradas para essa torre. Só que nessa torre, o vidro é fumê. Então, quem está fora dela não consegue ver quem está dentro. Então, se o prisioneiro olhar para lá, ele não vai enxergar nada. Ele não vai saber se tem um guarda olhando para ele ou não.
Então ele sempre vai estar agindo como se estivesse olhando, porque ele sempre vai estar agindo a respeito do medo de se o guarda estiver olhando para mim, eu preciso me comportar dessa forma. Então acaba nem precisando de tantos guardas para vigiar todo mundo, somente o medo já basta ali para vigiar essas pessoas. E essa forma de dominação se replicou para a modernidade sólida. Bom, mas parecendo do jeito que você falou, parece que é muito difícil de concretizar essas ideias e de administrar esse tipo de ideal. Mas, de forma mais geral, e olhando assim nos contextos das nossas vidas, existem muitas situações assim em que a gente acaba sendo controlado dessa forma sem que sabemos. Existe até exemplos do dia a dia em meio dessa situação de controlar e vigiar alguém, né? E deixar alguém sob o domínio de outra pessoa. Mesmo percebemos, mas não reparando ao ponto de nos sentirmos incomodados. Como, por exemplo, com uma escola, um exército profissional moderno, a indústria fordista e o controle de escritórios do século XX. Com isso aí que o Luiz falou, dá para começar a entender quem que é a pessoa poderosa na modernidade sólida. Quem é que tem o poder? Na modernidade sólida, quem tem o poder, quem controla um território é quem tem a presença física sobre ele. Então, numa ditadura que você tem, por exemplo, igual teve no Brasil, que você tinha várias estações, várias delegacias, os DOI-CODES, que eles estavam sempre presentes, eles estavam sempre próximos. Isso impunha a dominação do governo ditador sobre o território brasileiro. Só que na modernidade líquida existe uma outra forma de dominação e de controle sobre o território. E diferente desse método da modernidade sólida, em que a pessoa precisa estar fisicamente lá para dominar, hoje em dia é diferente. Porque hoje em dia a gente quer fazer parte, a gente quer ser dominado, a gente quer estar junto com as outras pessoas. Por quê? Porque pelo fato das mudanças acontecerem muito rápido, a gente não quer estar de fora, a gente não quer estar sozinho na nossa modernidade atual. Então a gente sempre quer se encaixar em um lugar, a gente sempre quer fazer parte de alguma coisa. Então não precisa mais de alguém fisicamente lá para dominar a gente, porque a gente sabe que se a gente não se dominar, a gente vai ficar por fora, a gente vai se prejudicar tanto ideologicamente, mentalmente, quanto financeiramente. O sistema não é feito hoje em dia para as pessoas não serem dominadas, e nunca foi. Então, quando a gente sente que precisa estar junto com aquelas pessoas, estar junto daquela causa, a gente mesmo acaba querendo seguir os padrões dessa causa, para que assim a gente esteja junto de outras pessoas que seguem ela também. Então, hoje em dia não é necessário alguém para dominar você, para te obrigar a seguir alguma causa, não. A gente não quer estar sozinho hoje em dia, a gente sempre quer estar junto com o bando, junto com o rebanho. Então a gente acaba dominando a nós mesmos. Sim, Miguel. Antigamente, como você falou, normalmente ter um exército era a coisa mais forte. Só que, como agora que a internet existe, tem todos esses problemas que, eu vou postar onde eu tô no Instagram ou qualquer outra coisa assim, você praticamente faz questão de mostrar o que você tá fazendo, como você tá fazendo, com quem você tá. Então, você praticamente vive em bolhas. Você só conversa com quem você quer, se você quer. E um exemplo disso, eu acho que pode ser, dessa escala de poder, né? Pode ser Mark Zuckerberg, porque, tipo, o cara praticamente tem muita informação na mão dele. Então, isso já é uma escala de poder gigantesca comparado com bombas nucleares e outras coisas próximas disso. Na realidade, quem tem informação basicamente tem poder. Em questão da liberdade da modernidade sólida, levando em conta que os regimes eram explicitamente rígidos, duros e opressores, ou seja, as pessoas sabiam o que limitava elas. E assim era mais fácil realizar uma mudança porque o objetivo era claro e explícito a todos. Isso, e dizendo mais sobre o que o Guilherme falou, já a liberdade na modernidade líquida é muito mais distante. Isso porque as próprias pessoas não têm mais como seus objetivos mudar a forma que as coisas acontecem e desmembrar o sistema em si, em que elas vivem, devido ao fato de que é diferente da modernidade sólida, onde era claro de onde vinha a opressão na líquida não é algo mais centralizado, e sim composta pelos próprios indivíduos remetendo à alta dominação. Ou seja, hoje não temos mais uma parede sólida para derrubar. Todos nós estamos no meio de um fluido e queremos fazer parte dele para que possamos viver em conforto. De forma indireta,
nós acabamos sendo tudo o que aprendemos hereditariamente e nos mexemos para nos adaptarmos aos padrões. E com isso podemos aderir até às ideias de Platão em meio a isso, na qual na realidade pode ser realmente o que a gente pensa, em que cada um vive sua própria bolha. Nossa, Luiz, aí sim, mano, eu acho que você terminou com chave de ouro, cara. Porque, infelizmente, a gente está agora chegando no final, né, do nosso podcast. Eu acho que com as reflexões e o debate que a gente teve no episódio de hoje, já deu para entender o quão importante esse livro é e o quão interessante é para você realmente saber como que essa dominação atual acontece, como que a modernidade foi se evoluindo. E, além do mais, né, que esse é um ótimo livro para repertório, né? Se você for fazer um vestibular ou se vai usar como fonte de pesquisa para alguma outra coisa. E, bom, ele é muito importante por conta disso, né? Mas, enfim, muito obrigado por ouvir esse episódio de hoje. Muito obrigado a todos vocês aí que participaram do debate, né? O Felipe, o Luiz, o Miguel, o Guilherme e o Gian. Muito obrigado mesmo. Mas, enfim, é isso. Até o próximo episódio.